Fala minha galera, beleza? E aí pessoal, professor Lucas Mansueto aqui. Pessoal, e aí, vamos resolver a prova da IDECAM, da Prefeitura de Mossoró. A prova foi para agente administrativo, uma prova bem recente, para você que está estudando aí para o concurso específico da IDECAM. O que é que você acha? Vamos resolver aqui essa prova de português. Caíram em torno de 10 questões, certo? Questões interessantes, questões que dá para revisar bem, que é um conteúdo bastante cobrado em prova, né? E aí o que é que nós iremos fazer? Eu vou pegar aqui, analisar as questões, vou fazer os comentários, vou destacar aqui, fazer a análise geral de como essas questões aí elas podem até ser abordadas de outra forma, tranquilidade. E aí, pessoal, o que eu observei foi que essa prova ela destacou muito a parte de morfologia. A parte de morfologia ela acabou cobrando mais essa parte nessa prova. Isso que eu pude observar. Belezinha? E aí, vamos lá, vamos embora, vamos resolver essa prova. Vamos lá. Seguindo. Pessoal, questão de número 1. Olha só o que ele diz na questão de número 1. Ele diz o seguinte, ó, no título do texto, o sufixo do termo desigualdade indica a formação de um. Aí vamos ver aqui o que é que ele pede em relação à formação. Vamos lá, olha só pessoal. A palavra desigualdade, se você for pegar, trazer lá do texto a palavra desigualdade, você vai perceber que essa palavra é independente muitas vezes da situação, do contexto que ela vier, normalmente ela é um substantivo, tá bem? Mas vamos lá, eu vou trazer o texto aqui para você ver. Então veja aqui, ó, trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Então nós temos aqui, pessoal, a palavra, né? A palavra destacada aqui, ó, é desigualdade. Percebe? Então essa palavra aqui, pessoal, ela é um substantivo. Tranquilidade? Então essa palavra aqui, ela em si, ela é um substantivo, tá? Aí seguindo. Vamos lá, no título do texto, o sufixo do termo desigualdade indica a formação de um. Muito bem, pessoal. Ela indica a formação de que aqui? Pessoal, vocês viram lá que desigualdade ela não é um adjetivo. Por quê? Porque eu não estou caracterizando absolutamente nada. Eu posso ter um caracterizador da desigualdade? Posso. Por exemplo, eu posso dizer assim, né? A desigualdade, a péssima desigualdade, né? Por exemplo, a péssima desigualdade. É? Por exemplo, aqui é uma situação, eu posso ter péssima desigualdade, eu posso ter aqui, por exemplo, essa longa desigualdade, essa cansativa desigualdade, tá entendendo? Então você vê que aqui nós temos uma característica de quem? Uma característica de desigualdade. Então eu posso aqui muito bem, ó, usar esse adjetivo aqui, ó, para caracterizar aqui a palavra desigualdade sem problemas, tá entendendo? Aí vamos lá. Então nós sabemos que é um substantivo. Agora o substantivo que ele significa o quê? Uma situação ou estado. Pessoal, um estado está ligado ao adjetivo, tá? Por exemplo, qual é o estado dessa desigualdade? Péssima. Péssima é o estado dela. Então nesse caso nós temos uma situação que está péssima, ou seja, o estado dessa situação. Nesse caso é a desigualdade. Então o estado ele está mais ligado à característica, à caracterização, ou seja, a qualificação ao adjetivo, compreende? Lembre-se que o adjetivo, pessoal, o adjetivo ele é um termo que ele determina um substantivo. O substantivo ele é um núcleo, né? Então se você for relembrar, por exemplo, ó, o substantivo, certo? O substantivo, ele é o termo nuclear, né? Ele é o termo nuclear ali do grupo nominal. Então você tem, ó, o artigo está ligado ao substantivo, você tem o adjetivo que está ligado ao substantivo, você tem um pronome que está ligado ao substantivo, você tem um numeral que está ligado ao substantivo, certo? Então assim, o termo nuclear é o substantivo, então você vê que o adjetivo, nesse caso, ele está determinando alguma coisa desse substantivo. Então veja, você tem uma situação e você tem um estado dessa situação. De fato, nossa resposta aqui, ó, letra A, tá bem? Beleza? Então, nossa resposta correta aí é a letra A. Vamos lá, vamos seguindo para a próxima questão. Muito bem, vamos lá para a nossa próxima questão.
As classes de palavras foram categorizadas para dividir as palavras em diferentes modos de uso, significados e aplicações sintáticas. Considerando-se isso, assinala a alternativa que estabelece a correlação adequada entre a classe gramatical do termo destacado e a sua classificação. Muito bem, pessoal. Olha só. Questão de morfologia. Questão que ele pergunta para você qual seria, então, nesse caso, a classe gramatical do termo destacado. É uma questão que você tem que fazer uma análise. Então, ó, por exemplo, vamos ver aqui a letra A. E compõe-se 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Ó. Remuneradas. É isso aqui que ele quer que você analise. Vamos lá. Observe. Atividades de cuidado remuneradas. Muito bem. E aí você pergunta o que é remuneradas? As atividades de cuidado. Então você vê que remuneradas aqui nesse caso, pessoal, é uma característica. Uma característica dessa atividade de cuidado, percebe? Então aqui, na verdade, pessoal, aqui é um adjetivo, tá? Aqui vem a ser um adjetivo e não um substantivo. Letra B. Especialmente por aqueles que pertencem a grupos. Aqui não tem como ser um artigo, viu, pessoal? Aqui não tem como ser um artigo de jeito nenhum. Se aqui fosse um artigo, era para ser um artigo masculino, porque grupos é uma palavra masculina. Então, assim, você tem esse bizu também. Um artigo e outra coisa. O artigo ele é um termo variável, ou seja, ele vai para o plural. Ele pode ficar no singular ou vai para o plural. Se aqui fosse artigo, deveria ser assim, ó. Deveria ser os grupos, percebe? Uns grupos. Agora, esse A, nesse caso, ele não é um artigo. Na verdade, esse A aqui, pessoal, ele é uma preposição. Tranquilo? Ele é uma preposição. Aí você vai dizer, por que, professor, essa preposição ela está aí? Ela está aí justamente porque eu tenho uma palavra que solicita a presença dessa preposição. Observe, especialmente por aqueles que pertencem. Quem pertence, pertence a algum lugar. Então, veja, a palavra pertencer, a partir de sua regência, ou seja, a regência do verbo pertencer, é que pede essa preposição a, tá entendendo? Essa preposição, então, ela vem justamente da regência do verbo pertencer. Por isso que aqui não é um artigo. Aí, letra C. O trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, limpar e lavar. Ó. Pronto. Ó. Esse que aqui, pessoal, que inclui, o trabalho doméstico diário que inclui. Vamos lá. O que é que inclui cozinhar, lavar, limpar e lavar? O trabalho doméstico diário. Então, o que acontece? Esse que, ele está retomando quem? Trabalho doméstico diário. Então, esse que, pessoal, se ele está retomando um termo antecedente, uma relação aí com um termo que se antecede, esse guerreiro aqui nós chamamos de pronome. Exatamente, pronome relativo, se você pensou nele. Certo? É um pronome que se relaciona com o termo, tá entendendo? Esse é o pronome relativo. Normalmente os pronomes relativos, eles se relacionam com o seu termo antecedente. A exceção é o cujo. O cujo é um pronome que normalmente se relaciona com o seu termo que vem após, pós-posto, certo? Mas o pronome relativo, em regra, ele se relaciona com o termo aí antecedente. Aí vamos ver a letra D, ó. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado. Ó. Esse por aqui não é conjunção, tá? Esse por aqui é preposição. Você tem que lembrar das preposições, viu, pessoal? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, per, por, perante. Você tem que lembrar das preposições. Conjunção, ela liga duas orações. Ela não está ligando duas orações nesse caso, certo? Aqui ela está ligando apenas palavras. Veja que está ligando uma mesma palavra numa oração. Lembre que toda oração ela tem verbo. Então veja, quais são os verbos dessa oração? Ó. As mulheres são, ó, o verbo ser. Mais de 3/4 do cuidado não remunerado. Pronto, então nós temos aqui esse verbo ser. Ela não está fazendo ligação de dois verbos, ou de duas orações, perdão. Ela está fazendo apenas ligação de palavras, preposição. Letra E. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres. Ele está dizendo que isso aqui é um adjetivo, não senhor. Na verdade, esse mal aqui, pessoal, é a forma como esse trabalho é pago. Entendeu? O modo como ele é pago, mal. Vou dar um bizu para você, ó. O mal com L, que é o contrário de bem, né? Certo? O mal com L, que é o contrário de bem, ele é um advérbio. O mal com U, que é o contrário de bom, esse sim é um adjetivo, tá bom? Só um macete aqui para você não errar. Tranquilidade? Beleza?
Por que, professor? Porque mal com o contrário de bom, e bom, por exemplo, quando eu digo, ó, esse cara é bom, você que está assistindo a aula aí, eu digo, rapaz, esse cara é desenrolado, esse cara é bom. Pronto, é o adjetivo. Aí quando eu coloco, esse cara é mal, mal no sentido de ser uma pessoa malvada, entendeu? Ruim, perversa, pronto. Aí é um adjetivo. Agora quando eu digo assim, você tá, você tá mal cuidado, você vê que esse mal cuidado, você vê que ele tá ligado a um adjetivo, que é o cuidado, olha, mal pago, você tá percebendo? Normalmente quem é ligado a adjetivo ou um verbo é o advérbio, tá entendendo? Então você tem que analisar também sobre essa luz. Mas se você pega esse macete do mal com L, mal com 1, meu irmão, show de bola, você consegue desenrolar aí essas questões. Tranquilidade, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo para nossa próxima questão, vamos embora. Questão de número 3, vamos lá, meu povo. Questão número 3. Transpondo o termo destacado na sentença, o trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades. Para o infinitivo pessoal, tem-se. Pessoal, vamos lá. O termo destacado é o verbo ali, verbo ser, né? Que o verbo ser ele tá nesse caso ali conjugado, né? Nesse caso na terceira pessoa do singular, ó. Ele é. Quem é? O trabalho de cuidado. Ele é. Aí o que acontece? Ele quer que você mande isso aqui para o infinitivo. Aí veja só. Para você sacar o que é infinitivo, você vai ter que lembrar disso aqui, ó. Ó, meu povo, formas nominais do verbo. Você tem um infinitivo. O infinitivo é uma ação que atemporal. O que quer dizer uma ação atemporal? É porque não tem tempo. Nem está no presente, nem está no passado, nem está no futuro. Por exemplo, estudar. Percebe? Então você vê terminando em AR, ER, IR. Então aí é o infinitivo. Gerúndio é quando você tem um ando. E participa quando você tem um A doído. O gerúndio é uma ação em processo, uma ação que ainda está rolando, que ainda está acontecendo. E o particípio é uma ação encerrada, estudado, partido, percebe? Muito bem. Visto isso, você vai ter que procurar onde é que eu encontro um verbo aqui que está no infinitivo. Terminado a R, ou ER, ou IR. Pessoal, aqui, ó, letra A, tá vendo? Ó, por ser ele essencial. Tá aí nossa resposta, beleza? Letra A. Tranquilidade, é só isso que a questão ela pede para você. Muito bem, vamos lá, vamos seguindo para a nossa próxima questão. Questão de número 4, não é isso aí? Vamos lá. Na sentença, economias inteiras ficaram estagnadas. A palavra destacada apresenta o mesmo significado que o termo. Pessoal, você sabe o que significa estagnada? É muito comum você ouvir o seguinte: eita caramba, a economia brasileira está estagnada, né? Você vê, por exemplo, um economista falando estagnada, pessoal, é o mesmo que dizer que está parada, não sai do canto. Meu irmão, a economia está crescendo 0,5%. É um crescimento pífio, né? Para um país como o Brasil, por exemplo, eles falam, está crescendo 0,3%, tá, pronto, está dizendo que está estagnada, nem vai para frente, nem vai para trás. Alguns até falam o seguinte, que está patinando, ou seja, meu irmão, tá parado o bagulho, né? Nem vai para frente, nem vai para trás. Então vamos lá. Então aqui é uma ideia basicamente de semântica, de sentido, né? Então observe, transformadas, bem longe de transformadas, né? Desaceleradas. Não, desacelerada é o seguinte, significa que ela estava bem acelerada e ela está desacelerando. Por exemplo, eita caramba, estava crescendo 7%, agora está crescendo 6%. Isso é desacelerar. Tá entendendo? O caso de estagnada não é o seguinte, tá parada, então não tem a ver com desacelerada. Desestabilizada também não é o caso, tá? Aí vamos lá, estática, exatamente, estática, parada, pronto, tem a ver com isso, né? Tem a ver com que tá estática. Modificada também não, modificação aí tem a ver com retificação, né? Mudança, não é o caso. Estagnada quer dizer que está estática, parada, entendeu? Nem vai para frente, nem vai para trás. Belezinha, vamos lá. Próxima questão, questão número 5. Muito bem. O vocábulo destacado em sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia. Olha o termo destacado, ó, pessoal. Etnia, tá vendo aqui? Apresenta o mesmo número de sílabas que o termo destacado em. Pessoal, sílaba é quando você faz a separação, viu? Ó. Então vamos lá, como é que eu separo a palavra etnia? Ó? Tu pega e faz o seguinte, ó. Beleza? Etnia. Beleza? Percebeu? Pronto. Vamos lá. Então aqui nós temos 3 sílabas, né? Pronto. Então nós temos 3 sílabas na palavra etnia. Vamos ver. Afta. Afta são feridas que se desenvolvem na mucosa da boca. Eu já tive afta mesmo. É um negócio chato. Quando era criança eu tive. Vamos lá.
tas. Aqui eu tenho 2 sílabas apenas, não é o caso, tá? Não é o caso dessa aí. Pneu, rapaz, pneu é o seguinte. Pneu não separa não, guerreiro, separa não, é apenas uma sílaba, tá? Pneu não separa, fica assim. Aí vamos lá, advogado, né? Advogado, guerreiro, você vai separar da seguinte forma. Vai te separar assim, ó. A de vó, exatamente, ó. A de vó, G, do. Então aqui eu tenho 4 sílabas, né? Então já não é essa aí também. Aí vamos lá, vamos ver aqui sepse. Vamos lá, sepse foi causado por uma bactéria resistente. Vamos lá, sepse, ó. Sepse, tá bom? Aí ficou aqui a palavra, agora essa palavra aqui, meu irmão, ela realmente, ó, é uma rocha, né, para você ver a produção de tintas. É uma palavra realmente um pouco desconhecida. Então, como é que você vai separar essa palavra? Preste atenção, você vai separar essa palavra assim, ó. Você vai separar ela dessa forma, ó. Fields, pá, ó, tá vendo? É assim que você separa. Ô, professor, e por que o senhor separou desse jeito? Porque veja só, tá vendo ali que a palavra, é porque minha letra, meu irmão, minha letra é uma coisa triste, viu, meu povo? Perdão. Eu tenho que melhorar essa letra. Um dia eu aprendo, sabe? A escrever uma letra melhor. Se Deus quiser. Amém? Amém. Bora lá, ó. Feldspato, não é isso aí? Pronto, Feldspato. Aí você vai dizer, professor, por que tá separado desse jeito? Porque, só, você tá percebendo que L, D e S são consoantes? Você não pode deixar as consoantes sozinhas. Tem que ter uma vogal. Então você acaba juntando tudo, ó. Feldspato, né? Assim? Pronto. Aí Feldspato. Aí a separação ela tem que ser feita assim. Por isso, ó, nossa resposta, ó, é letra E, beleza? Separação de sílaba é tranquilo. O ruim é quando você não conhece a palavra. Aí por isso você tem que treinar. Entendeu? Professor, como é que eu faço aí para ter uma prática melhor de separação de sílaba? De entender como é a ortografia? Meu irmão, leitura. Você tem que fazer leitura. Você tem que ler bastante. É só lendo mesmo que você vai ter mais desenvoltura. Resolvendo exercício também, com certeza. Mas a leitura é uma atividade complementar bacana. Então faça a leitura, pessoal, certo? Pegue livros, faça a leitura, leia artigos, é importante, tá? Tenha o hábito de leitura, que o hábito de leitura ele é essencial. É essencial mesmo. Vamos lá. Questão número 6. O vocábulo destacado em e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais apresenta a mesma tonicidade. Tonicidade é a força, né? Da sílaba tônica. É que o termo destacado na sentença. Muito bem, vamos pegar a palavra físicas. Pessoal, a palavra físicas, como é que eu descubro aí qual é a sílaba tônica? Bom, faça a separação que você descobre mais rápido, ó. Só é você fazer o seguinte, ó. Físicas. Tá vendo aí? Mas sabe como é que eu descubro assim a sílaba tônica? Eu aprendi com um professor, né? Foi até o professor Pablo. Ele diz o seguinte, só é você fazer de conta que você está chamando a palavra pelo portão. Você dá um grito, né? Ô, físicas! Pronto. Então você percebe que Fi é a tonicidade mais forte. Pronto, tranquilo. Bora ver outra aí, ó. Por exemplo, responsáveis. Será que é responsáveis nossa resposta? Então você testar, ó. Responsáveis! E aí? Quem é a sílaba tônica? Responsáveis! Tá vendo que é o Sa? Então, ó. Essa aqui é a sílaba tônica, ó, o sa. Tá vendo? Responsáveis. Ó, ninguém. Então essa aqui é a sílaba. Aí vamos lá. Aí tu tem o que aqui? Tu tem doméstico. Então, ó, doméstico. Então aqui é a nossa sílaba tônica. Nessas tarefas, e os recursos nessas tarefas diárias, né? Ó, diárias. Por mulheres e meninas em situação de pobreza. Situação, né? Situação. Tá aí, pronto. Tá aí a sílaba tônica, né? O são. Tranquilidade, pronto. Aí o que é que você vai analisar aqui, pessoal? Você vai analisar diárias, percebe? Ó, eu sei que parece coisa de doido, mas esse negócio dá certo, viu? Dá certo que é uma beleza. Então vamos lá, ó. Físicas é o que, pessoal? Aqui nós temos a última, penúltima e antepenúltima, né? Pronto, isso aqui nós chamamos de
Proparoxítona, não é isso? Pronto. Físicas é uma proparoxítona. É uma proparoxítona. Por que, professor? Porque é a antepenúltima que é acentuada. Então, nós chamamos isso de proparoxítonas. Responsáveis, por exemplo, é uma paroxítona terminada em... É uma paroxítona terminada em ditongo. Responsáveis, tá vendo? Aí, vamos lá. Ninguém, oxítona. Porque é a última que é acentuada. Doméstico. Pronto. Essa aqui é a nossa proparoxítona, letra C. Vendo que é a antepenúltima. Diárias. Então veja, aqui nós temos a separação. Paroxítona também, porque é a penúltima. E situação aqui, oxítona. Percebe o acento aí nasalizador? Pronto, aqui é um oxítona também. Beleza? Tranquilidade? Muito bem, então resposta a letra C. Bora ver outra? Questão de número 7. Na sentença, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres. Inclusive, o tema da redação do ano passado, né, 2023, foi justamente isso, né? Foi justamente sobre esse trabalho de cuidado. E aí as bancas, você vê que a banca trouxe esse tema também, interessante. O termo destacado é formado por... Muito bem, vamos lá. Nós temos a palavra desproporcionalmente. Aqui, pessoal, esse assunto é chamado de formação de palavras. Então, temos que entender como foi o processo de formação da palavra desproporcionalmente. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A palavra desproporcionalmente, pessoal, ela tem aí, na verdade, a raiz dessa palavra aqui é proporcional. É isso aqui. Nós temos aqui basicamente a base dessa palavra. Então o des e o mente, eles são termos que eu coloquei aí à frente, ou seja, que nesse caso nós inserimos. Então nós temos um prefixo antes e um sufixo depois. Beleza, ó. Desproporcionalmente. Então eu tenho aí realmente algo que eu coloquei antes. Então, para que você possa entender a formação de palavras, eu vou fazer só uma revisão desse tópico, ó. Veja que nós temos os afixos. Então, por exemplo, tem um prefixo que ele é colocado antes da raiz, né? Colocado atrás, lá ele, né? Colocado antes aí da raiz, ou seja, da palavra. E nós temos o sufixo que é colocado depois da raiz, né? Por exemplo, felizmente, né? Então, ó, infeliz, você vê que tem um in, que foi colocado antes. E lá ele de novo. E o sufixo que vem depois da raiz, ó, felizmente, né? Então, você vê que o mente veio depois, sufixo. Aí nós temos aqui alguns processos de derivação da palavra. O que é derivação? É quando eu tenho uma palavra que já existe e aí a partir dela nós transformamos e criamos outras. Então, por exemplo, feliz é a palavra raiz. É a raiz da nossa palavra é feliz, leal e igual. Só que a partir delas nós criamos outras, né? Então, nós derivamos essa palavra. Então, infeliz é uma palavra derivada de feliz. Então, aí nós temos o prefixo, você tem o infeliz, desleal, desigual, ó, in, des. Felicidade, ó, aqui ó, mais uma vez, ó, é o feliz aqui, né? Então você tem cidade, você tem o mente, você tem o dade, percebe? Aqui é o sufixo, vem depois. Você tem o prefixo e sufixal, é quando eu insiro tanto atrás quanto na frente, lá ele, certo? Quando eu insiro tanto antes quanto depois, aí você tem prefixal e sufixal. E aí, pessoal, você tem a parassintética. Vamos lá, qual é a diferença de parassintética para prefixal? Se você quiser anotar, eu recomendo até que você anote, porque isso aqui cai direto. É o seguinte... Na prefixal e sufixal, não tem nenhum problema, observe. Na prefixal e na sufixal, se eu retirar uma ou outra, a palavra ela não perde o sentido. Quer ver um exemplo? Observe a palavra aí, desigualdade, perdão. Se eu tirar dade, fica como? Fica desigual. Se eu tirar o des, nesse caso fica o quê? Fica igualdade. Então você percebe que eu posso tirar tanto o des quanto o dade e a palavra ela não vai nesse caso perder o sentido, perder o significado. Aliás, não vai perder aí a coerência da gramática. Você vê, eu posso ter a palavra desigual que existe, eu posso ter igualdade. Agora no caso da parassintética não. Você vê que eu tenho que ter esse paralelo. Então, por exemplo, ó, amanhecer. Existe amane? Não. Existe manhecer? Também não. Emudecer. Existe a emudecer? Existe emude? Não. Avermelhar. Existe vermelhar? Não. Existe avermelhar. Existe avermelhe? Não. Então eu não posso retirar uma e nem outra, que isso vai fazer falta. Certo?
Aí você vai dizer, professor, e como é que eu retiro? Você vai ter que retirar logo as duas. Para ficar o quê? Manhã. Para ficar vermelho, tá entendendo? Então, nesse caso, você teria que tirar era tudo. Para poder, na parassintética, aí funcionar. Aí vamos lá. Outro que foi falado lá na questão, pessoal, é justaposição. O que é justaposição? Justaposição, nesse caso, já é um processo de composição. Ou seja, de criação de uma palavra. Então, a composição é justamente quando eu tenho uma nova palavra que ela é formada pela união de dois ou mais radicais. Então, por exemplo, arco-íris, guarda-chuva. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra guarda, que eu uni com a palavra chuva. Girassol, a palavra gira, que eu uni com a palavra sol. Aí, vamos lá. Outra coisa que a questão falou foi a aglutinação. Na aglutinação, pessoal, aqui também é a união de duas palavras. Só que sabe qual é o problema da aglutinação? É que quando você for aglutinar, alguém vai perder uma palavrinha ou outra. Por exemplo, veja ali a palavra embora. Você sabia que a palavra embora significa em boa hora? Se você não sabia, fique sabendo logo de cara. Então, ou seja, você está percebendo que em boa hora, a palavra, por exemplo, embora, eu tive que tirar o A do boa e eu tive que tirar o H e o O do hora, nesse caso. Então, você percebe que houve uma perda aí, né, quando houve essa fusão. Ó, vinagre, ó, vinha mais acre. Então, o que acontece? Ele tirou ali o vinha do H e aí o gre ficou ali sem o C e sem o A, por exemplo. Então você percebe que quando aglutina, normalmente perde algumas palavras. Eu tenho até um macete aqui, viu, pessoal? Ó. A justaposição é quando você junta sem alterar nada. A aglutinação é quando você gruda e se funde, né, nesse caso, mas se alguém perde alguma coisa. Já para a sintética, ela não se separa, certo? É só para diferenciar essas que eu acabei de comentar. E para fechar, o hibridismo, né, que a questão trouxe também, que é a formação a partir de radicais de língua diferente. Por exemplo, burocracia. Você tem buro, que vem do francês, e cracia, que vem do grego, né? Televisão, ó, grego e latim. Automóvel, grego e latim. Percebe? Então, tranquilidade. Aí vamos lá. Nesse sentido, a nossa resposta aqui, pessoal, eu posso ter desproporcional e posso ter proporcionalmente. Então, nesse caso, não se trata de uma parassintese aqui, se trata de uma derivação prefixal e sufixal, porque eu posso tirar o des e não vai fazer falta, eu posso tirar o mente e também não vai fazer falta, beleza? Questão aí interessante, muito boa, serve até para revisar aí esses tópicos, né? Beleza? Então, se você por acaso ficou com dúvida, entendeu? Pode deixar nos comentários aí, pode, entendeu? Pode comentar ou até você rever esse tópico, entendeu? Reveja aí a explicação que você vai entender tranquilamente. Beleza? Vamos lá? Bora ver aqui qual é a nossa próxima questão, questão de número 8. Muito bem, ó, essa questão aqui já é sobre acentuação. Vamos lá, olha só. Os encontros vocálicos ocorrem quando uma palavra tem um som de duas ou mais vogais em sequência, mesmo que em sílabas separadas. A alternativa que apresenta a correlação adequada entre o encontro vocálico destacado e a sua respectiva classificação é... Muito bem, ó. Vamos lá, pessoal. Ele está dizendo que a palavra preconceito é um ditongo crescente. Você tem que entender o seguinte, pessoal, que no ditongo nós temos uma prolongação do fonema, só que as vogais elas não se separam. Quer um exemplo aqui? Olha a palavra caixa. Como é que eu separo a palavra caixa? Ó? Cai, chá, não é assim? Não é assim que eu separo a palavra caixa? Você percebeu que eu tenho o A e o I aqui? Pronto, aqui nós temos duas vogais. Então isso aqui é um ditongo. Aí vamos lá. Isso aí é um ditongo preconceito? Tem algum ditongo aí em preconceito, se você for observar? Observa aí, tem ditongo aí em preconceito? Ó, preconceito. Aí vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que apresenta uma correlação adequada, né, entre o encontro vocálico destacado. Aí vamos lá. Ali... você tem até ali o sei, né? Você tem o E e o I. Só que ele está falando que é um ditongo crescente. Qual é a diferença do ditongo crescente para o decrescente? Pessoal, o ditongo crescente, você tem dois fonemas vocálicos também na mesma sílaba, né? Só que ele é formado pelo seguinte, pessoal. Ele é formado normalmente por uma semivogal e uma vogal. Por quê? Porque a semivogal ela tem um som mais fraquinho. Tá entendendo? Então, por exemplo, ó, eu tenho uma palavra aqui, ó. Deixa eu pensar... A palavra... Pronto, a palavra água. Aqui, ó. A palavra água. Beleza. Água, né? Assim, ó. Você tem aqui semivogal, que é um U.
e você tem o A, que é a vogal. Então aqui nós temos, ó, uma semivogal, vou chamar de SV, e aqui eu tenho uma vogal. Então vamos lá. Por quê? Porque a semivogal ela tem um som mais fraquinho. Então, água. Percebe que o A tem um som mais forte, ó? Água. Então você vê que nesse caso é crescente. Percebe que é crescente o som? Água. Agora o decrescente é quando eu tenho justamente o inverso. É quando eu tenho uma vogal mais uma semivogal. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra rei. Olha só. A palavra rei. A palavra rei ela tem o quê? Ela tem uma vogal, ela tem uma semivogal e ela tem aqui, ela tem aqui uma vogal e tem uma semivogal. Então, ó, re i. Então você percebe que o i, o som já é um pouquinho mais fraquinho. Pronto, isso aí é um ditongo decrescente, tá? Então aqui, ó, aqui é crescente, certo? Aqui é crescente. E aqui é decrescente, tá bom? Crescente, semivogal, vogal. E já o decrescente, vogal, semivogal. A mais fraquinha ela vem no final, tá bem? Muito bem. Preconceito, certo? É um ditongo crescente. Você vê que aqui, ó, seito. Aqui eu tenho o E. O E aqui é uma sílaba, ou nesse caso o E é a vogal mais forte, vamos dizer assim. Ele é aqui nesse caso a semivogal, o I, né? Nesse caso, o I ele é a semivogal. Então o E ali é a sílaba mais, a vogal que tem um som mais evidente. Já o I, você vê que o som dele é mais, né? Um pouquinho mais tímido. Então você vê que eu tenho ali vogal e semivogal. Muito bem. Aí vamos ver aqui o outro, ó, hiato, né? Ele está dizendo que economia é um hiato. Aí você vai dizer, professor, e o que é economia? É o seguinte, o hiato, ele se prolonga, só que as vogais elas ficam em sílaba diferente. O som do hiato, né, ele até se prolonga, só que o problema é que a vogal ela vai ficar em uma sílaba diferente. Então, por exemplo, vamos separar a palavra economia, para você ver como é que ela vai ficar, ó. Percebeu, ó? Economia. Percebe que o som aí da palavra mi, ela até, né, você vê até uma prolongação do som da palavra economia. Percebe que ele se prolonga, mas você vê uma separação, ou seja, eu não tenho um ditongo, eu não tenho duas vogais juntinhas. Eu tenho aqui uma vogal que tá, ó, separada, tá vendo? Olha ela aqui separada, olha essa aqui separada também, tá vendo? Então você vê que o hiato ele se apresenta dessa forma, né? As vogais elas ficam em sílaba diferente, né? Então você tem justamente essa ideia, né? Eu posso até te dar um outro exemplo aqui de hiato, só para ficar aqui mais claro. Por exemplo, a palavra, ó, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra saúde. Percebe? Eu tenho aqui o U, tá vendo? Ó, o U que ele está sozinho aqui, tá vendo? Aqui nós chamamos isso de hiato, certo? O hiato é como se fosse justamente isso. As vogais, normalmente elas vêm juntas, né? Mas aí elas acabaram se separando ali em algum momento, sabe? Então você tem ali o hiato, né? Muito comum você for ouvir hiato quando o pessoal, por exemplo, toca em banda e diz, não, vamos fazer um hiato. O hiato é dar uma pausa, né? Seria dar uma pausa ali em algum momento. Então o hiato é meio que isso, né? Meio que uma pausa nessa separação aí das vogais. Ou seja, em poucas palavras, o hiato é isso. Eu tenho vogais que elas estão aí lado a lado, só que elas estão em sílabas diferentes, tá entendendo? Então veja, economia estão em sílabas diferentes. Saúde, veja que as vogais elas estão lado a lado, mas estão em sílabas diferentes, tá bom? Então, de fato, aqui, ó, letra B aqui nossa resposta, tá? O hiato mesmo. O trabalho de cuidado é essencial. Cuidado. Muito bem. Isso aqui é um ditongo decrescente. Na verdade, pessoal, aqui, ó, cuidado, se você for olhar, ó, cuidado. Você tá vendo aqui que eu tenho você tem o U, nesse caso, ele é a semivogal. O I é que é a sílaba, né, ou é que é a vogal mais forte, o som um pouco mais acentuado. Então, ó, ui, cui. Percebe que o I ele tá mais evidente, então aqui não seria decrescente.
Dois não tem como separar, tá? Dois é monossílabo. Você não separa dois, senão fica estranho, né? Dois. Então aqui não é hiato, não se trata de hiato. Aí na verdade é um monossílabo. Um monossílabo que ele não tem, ele só tem uma única sílaba, então não separa. Então não tem como ter hiato nem ditongo, nem tritongo, nem nada, tá? Pessoas com doenças e deficiências. Ó, deficiências. Aí você olha assim, professor, isso aí é tritongo? Não. Tritongo, pessoal, quando eu tenho três, certo? Três vogais juntinhas. Então, ó, por exemplo, a palavra, por exemplo, ó, Paraguai. Olha só quantas vogais eu tenho, ó. U, A e I, tá vendo, ó? Uai. Eu tenho aí Paraguai, uai, né? Então você vê que aí nós temos três vogais estão juntos. Deixa eu só ajeitar aqui, meu povo, que essa minha letra tá uma coisa triste. Paraguai. Belezinha? Tá aí. Então, resposta letra B. Vamos seguindo aí, próxima questão. Questão número 9. No termo destacado na sentença, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade, sexualidade e casta. O fonema X apresenta a mesma sonoridade da pronúncia da palavra. Muito bem, pessoal, aqui é da pronúncia, viu? Porque assim, eu tenho uma palavra ali, sexualidade tem um X, mas ela não se pronuncia sexualidade, né? Ela meio que se pronuncia com K ali, né? Ó, é sex, né? Sex, se pronuncia mais ou menos assim, né? Ó. Sexualidade, né? É mais ou menos desse jeito que se pronuncia. Vamos ver. A palavra expirar seria o exemplo? Não. Expirar, normalmente esse X aqui tem um som de S, de expirar, né? Aí vamos lá. Picho. Picho é de pichação, entendeu, pessoal? De pichar. Agora, picho, a gente não fala picho, né? É pichou. Né? Picho com U. Então esse O aqui, ele tem um som meio que de U. Êxtase. Êxtase, pessoal, aqui nós temos Aqui nós temos basicamente, ó, êxtase. Então é mais ou menos assim, ó. A gente fala, ó, não é mais ou menos assim, não. É assim, ó. Êxtase, não é? Desse jeito a pronúncia. Aí vamos lá, sintaxe. Sintaxe não é sintaxe, não, viu, meu povo? É assim que se fala, ó. Sintaxe, tá? Sintaxe, é meio que a pronúncia é como se fosse com dois S. Aí vamos ver agora. A outra aqui é intoxicação. Intoxicação é parecida com a êxtase. Ó, vai ficar assim, ó, vai ficar intoxicação. Então vai ficar um KS, né? KSI, intoxicação. Então, aqui, ó, sexualidade, ó, sexualidade vai ficar desse jeito. Então, assim, a mesma sonoridade na pronúncia, eu tenho aí êxtase e eu tenho intoxicação, sexualidade. Letra E, né, pessoal? Letra E aqui, a que tá mais adequada. Você vê que esse êxtase, você vê que ele tem ali uma predominância do êxtase, né? Êxtase, êxtase. Então, aqui o intoxicação, ó, sexualidade, intoxicação. Entendeu? A letra E, o som tá mais adequado aí. Nesse caso, há se você for olhar aí, a pronúncia, né, nesse caso, tá mais adequada, né? Então, ele diz o que? Há um parônimo correspondente. Um parônimo corretamente aplicado. Há um parônimo. Perdão, pessoal. Nesse caso, a mesma sonoridade da pronúncia. Perdão, eu tô pensando já na outra questão aqui em relação a parônimo e homônimo. Nesse caso aqui a gente está falando só da pronúncia, entendeu? Porque no caso do parônimo e no homônimo a gente tem até uma relação de pronúncia também. Só que nesse caso aqui é basicamente a sonoridade da palavra, tá entendendo? A sonoridade que a palavra ela representa. Então, letra E. Aí vamos lá. E a próxima questão é justamente sobre isso, pessoal. Do mesmo modo que o vocábulo destacado por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito, há um parônimo corretamente aplicado vamos lá. Porque assim, eu posso ter discriminação e posso ter discriminação. Discriminar é relacionar, né?
E discriminar é nesse caso, excluir. Então vamos lá. Ó, pessoal, deixa eu dar um macete aqui para você lembrar o que é parônimo, né? Homógrafo, homônimo, essas coisas. Eu peguei isso aqui, essa imagem aqui, ó, lá do site Brasil Escola. Ó, o que é que nós temos? Nós temos o homófono. Veja, homófono, ou seja, homo é uma coisa só, né? Igual, né? Nesse caso, mesma coisa. E fono é pronúncia. Pronúncia, fono. Então eu tenho mesma pronúncia. Homófono, ou seja, mesma pronúncia. Homógrafo, mesma grafia. Grafia, né? Grafo, né? De grafia vem a escrita. Homônimo. Homônimo é quando eu tenho o quê? Eu tenho a mesma pronúncia e mesma grafia. Aí é homônimo perfeito. Já o parônimo é quando eu tenho uma pronúncia e grafia parecida. Veja que parônimo vem de parecido. E aí o caso da questão, pessoal, a gente fala de quê? Ele fala justamente de parônimo. Por quê? Porque discriminação e discriminação são parecidos, não são iguais, né? Então vamos lá. Ele não recebeu dispensa do trabalho para o feriado. Então você vê dispensa, né? Dispensa. Nesse caso aqui, pessoal, não é dispensa, é dispensa, certo? Aqui é com I. D, né? O rapaz infligiu as regras e foi detido. Infligiu. Você tem infringir, né? E você tem infligir, né? Nesse caso aqui, infringir, né? Com R. Aqui, ó, o comprimento entre os dois foi cordial. O comprimento, imagina aí o comprimento aqui de 1 metro, 2 metros, né? Foi cordial. Rapaz, é cumprimento. Cumprimento de cumprimentar. É com U, tá? Não é com O, não. Aí vamos lá. Eminente. Figura no meio político, beleza, eminente tá certo. Ô professor, iminente é o quê? Iminente com I é imediato, é algo que vai acontecer em breve, é iminente. E ratificou, pessoal, ratificou significa confirmar, tá entendendo? Então aqui não deveria ser ratificou, deveria ser retificou. Retificou, sim, isso aqui vem no sentido de corrigir. Agora ratificar vem no sentido de confirmar, tá entendendo? Então, tá aí nossa prova, a prova lá da... Então, nossa resposta aqui, viu, pessoal? Letra ou letra D, perdão, viu? Eminente tá correto, beleza? E aqui infligiu, nesse caso é infringir, né? Infringir, né? De você violar. Então é isso aí, pessoal. Nós conseguimos resolver as questões, 10 questões aí da banca IDECAN, da Prefeitura de Mossoró. Tranquilas questões, viu, pessoal? Foi até uma prova interessante, porque você pode até já revisar para alguma prova recente que você vai fazer, porque eu, sinceramente, achei bastante interessante como a prova ela foi cobrada. Veja que ela deu um enfoque maior na parte de morfologia. Você vê que ela traz aqui, ó, pergunta sobre artigo, né? Ela pergunta sobre verbo, ela pergunta inclusive sobre, ó, pessoal, até o significado de algumas palavras, né? Você vê que ela fala sobre a questão da separação. Veja que ela deu um ênfase nessa parte de separação, né? Na parte de separação, na parte de acentuação, e você vê que ela fala também, pessoal, destacou também a parte de morfologia relacionada à formação de palavras. Então foi uma prova bem interessante. Não vi questões de sintaxe, certo? Não vi questões aqui de sintaxe, de orações, embora eu tenha comentado assim, mais de relance sobre orações, mas eu não vi cobrando, né, aqui nessa prova relacionada a orações e sintaxe. Tudo bem, foi uma prova que não cobrou, mas não quer dizer que você não deva olhar esse assunto, que é um assunto que ele cai. Às vezes não cai nessa prova, mas em demais provas ele pode vir a cair sem sombra de dúvida. Belezinha, pessoal? Então, ó, resolvemos as questões. Qualquer coisa, ó, é só comentar, viu? Qualquer coisa aí a gente desenrola aqui. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Professor Lucas Mansueto aqui, viu? Muito obrigado e até a próxima.